A Polícia Civil de São Paulo deflagra nesta sexta-feira a Operação Downtown, que visa desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro do PCC na Cracolândia. Segundo investigações, o dinheiro do tráfico de drogas na região é lavado em uma rede de empresas que inclui um banco, casas de câmbio e um conglomerado de empresas no Brasil e no Uruguai. Ao todo, 13 empresas interagiam entre elas para realizar o esquema criminoso para o PCC, movimentando cerca de 250 milhões de reais em um curto período de tempo. 31 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em São Paulo, no Paraná e no Rio Grande do Sul. Além disso, 41 contas bancárias foram bloqueadas pela Justiça. Minha querida professora Priscila, mais uma vez, uma operação contra o PCC, se utilizando de diversos mecanismos empresariais para praticar os seus crimes e para lavar dinheiro, fruto do crime organizado, diversas empresas envolvendo até banco. E aí, Priscila? Koba, a gente aqui volta a falar que o PCC, que é uma das, se não há mais, assim, a maior, né, organização criminosa, eles são estruturados. Eles estão tão estruturados e, em especial, de forma financeira, que o braço deles não se restringe só à questão da traficância. Eles lavam o capital não só em banco, né? Aí a gente tem notícias da lavagem de capitais em postos de gasolina e até mesmo no judiciário. Então, não tem como. Eu acho que, diante dessa expansão da organização, eu ouso dizer que eles estão até mais estruturados que o próprio Estado. Por que eu ouso dizer isso, né? Dessa estrutura? Porque o dinheiro que move tudo. E eles têm o dinheiro, Koba. Eles hoje estão... Vou falar bi, porque eu não vou falar de forma certa aí, né? Mas eles estão milionários. Bilionários, Pri. É bi, né? Um bilhão. Você gira $1 bilhão de reais por ano. Então, e o dinheiro... E como que eu poderia pegar na organização criminosa? No calcanhar de Aquiles, que é o dinheiro. Só que eles não conseguem, porque eles ramificaram de forma estruturada, de maneira tão grandiosa, que nem o Estado começa e continua fazendo várias operações. Direto a gente vem aqui e fala, fez operação e pegou no banco, fez operação e pegou no posto de gasolina. Vai pegar em tudo quanto é lugar, Koba. Por quê? Porque eles estão estruturados. No Poder Judiciário, outro dia a gente noticiou aqui que eles estão bancando os estudos de diversas pessoas para infiltrar até mesmo na judicatura. Não poderia ser diferente em bancos. Logo mais a gente vai ver que eles estão montando até escola para poder doutrinar de alguma maneira, né, para ir para a manobra criminosa. Então, cada vez mais forte, cada vez mais rico e o melhor de tudo para eles, estruturado, que o Estado não tem. E como que combate, Odurso? E para ir contra essa mega organização super estruturada com diversas empresas que se comunicam entre si, tem vários setores, né? Setor financeiro, setor de ocultação de patrimônio, enfim. O PCC hoje é uma multinacional, falam em transnacionalidade do crime organizado, e o Estado com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, alguma ajuda da Polícia Federal para lidar com tudo isso. Como é que faz para combater? Primeira coisa, mudança legislativa. Inclusive, nós tivemos recentemente a Lei 2.850, que é de 2013, que é a Lei de Organizações Criminosas, que realmente está tentando criar meios da gente investigar melhor. Inclusive, foi ela que regulamentou as delações premiadas para ver se alguns membros dessas organizações delatam os seus líderes e assim podemos desmantelar esses grandes polos de influência dentro dessas organizações criminosas. Segunda forma é investir melhor na polícia, né? A polícia tem feito aí um bom trabalho, né? Com o Derrich, o nosso amigo Dr. Nico, e reiteradamente estamos noticiando como essas operações têm encontrado ramificações dessas organizações dentro da Cracolândia, dentro do sistema bancário, onde conseguem se infiltrar, até dentro da política. O Diego sempre lembra que eles estão financiando aí estudos para os seus membros, para que eles se formem na faculdade de Direito, para que passem no concurso público, delegados, promotores, juízes, que na verdade ou são financiados para se tornar essas figuras ou cooptados pela organização criminosa porque tem muito dinheiro envolvido. Mas a gente precisa de uma polícia forte, uma polícia que realmente tem investimento, e combater
organização criminosa se combate também com organização de dados, de informação. A gente precisa aí sim, entrando um pouco na minha área de direito digital, usar esses meios de investigações digitais, porque se eles movimentam tanto dinheiro, com certeza usam bancos digitais, usam ferramentas digitais. Nós temos agora sistemas mais atualizados de reconhecimento facial. A gente vai poder encontrar esses autores que são membros ou líderes dessas quadrilhas para que a gente possa, de alguma forma, diminuir o poder de todas essas organizações criminosas. Agora são 14 horas e 27 minutos. Você que está na rádio vai para um breve intervalo. Por aqui seguimos. Ô Durso, antes de passar para os colegas aqui, para o Diego e para o Leandro, explica um pouquinho desse sistema de inteligência artificial para identificar os criminosos. Você que é especialista na área do digital, do cybercrime, tem jeito da câmera pública, câmera da prefeitura, câmera do governo do estado, da Secretaria de Segurança Pública, tá lá no meio da rua e identificar alguém que esse aqui é ficha suja, esse aqui é procurado pela justiça. Esse é do PCC, tem jeito? Tem, e alguns estados já estão, inclusive, utilizando essa ferramenta. Eu tive em junho uma experiência muito interessante, foi estudar inteligência artificial na China. E lá me chamou a atenção para cada faixa de pedestre tem uma câmera na sua cara, assim, você não consegue andar, sair do hotel sem ser monitorado. Esse tipo de monitoramento depende, claro, de uma aceitação social, depende da legislação permitir, porque realmente é uma fiscalização absoluta da população que paga o preço um pouco da violação da sua privacidade ou da sua intimidade, mas pela segurança. E talvez nós vamos chegar no momento em que realmente isso vai ser comum. A fiscalização vai se dar de maneira bastante ostensiva e o sistema funciona de uma forma muito bacana, Alcoba. Você coloca o procurado nesse tipo de inteligência artificial de reconhecimento facial, as câmeras que estão sendo utilizadas ficam o tempo inteiro monitorando e quando encontra, dá um match, eles imediatamente acionam a polícia e estão fazendo isso já aqui também, acho que até no estado de São Paulo, para placa de veículos. Isso é ótimo. Veículo roubado, tem lá o BO realizado ou o Copom acionado, imediatamente cai no sistema, inteligência artificial analisando placas no reconhecimento facial, mas são câmeras também de análise de dados, que imediatamente redirecionam para uma atuação policial. A tecnologia a serviço no combate ao crime e ao crime organizado. Isso é interessante, né, Leandro? Porque quando a gente vê falando sobre a tecnologia, a inteligência artificial, a gente pensa já no avanço na criminalidade, né? Os golpes estão aí, os golpes digitais. O Durso está todo dia na televisão dando uma entrevista sobre um golpe novo. Por quê? Porque a criminalidade abraçou a tecnologia. E o Estado, o governo, às vezes fica para trás no uso dessa tecnologia para combater o crime. E, no caso aqui, combater com inteligência, não só com investigações, como a gente tem visto aí, um trabalho que tem sido realizado, essa operação de hoje, por exemplo, que às vezes geralmente é liderada pelo GAECO, do Ministério Público de São Paulo, mas que, para além de toda essa investigação que corre tanto na Polícia Civil quanto no Ministério Público, a gente tem que ter também instrumentos de tecnologia a favor do bem e não só a favor do mal, nesses tantos golpes digitais que a gente tem visto. Claro, a tecnologia, ela, sem dúvida, pode exercer um papel de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Para isso é preciso fazer uma discussão sobre a governança da tecnologia, é preciso fazer uma discussão sobre a governança dos dados e, evidentemente, sobre os direitos à individualidade, direito à privacidade, para que não aconteça, por exemplo, a gente fala de a criminalidade pegar a tecnologia e se apropriar dela para fazer o mal, o Koba, mas a gente lembra o que foi o caso da NSA nos Estados Unidos, utilizando os dados disponíveis em diversas bases do Estado e do mercado para fazer, inclusive, invasão de privacidade de forma totalmente ilegal. Então, é o Estado utilizando a tecnologia para fazer o mal também. Isso também existe, né? A gente viu o quanto foi importante os whistleblowers, né? Como o Edward Snowden e como se chama, o do Wikileaks, Talvez o Durso saiba, que essa é mais a praia dele. Foi guerra ao terror, né? A justificativa foi essa. Pois é, mas é justamente tecnologia armazenada, né, para que você possa produzir aí invasão de privacidade, você possa oprimir parte da população. Isso também existe, então eu acho que tem que tomar muito cuidado. Eu acho que a polícia tem um problema. Ela tem que ser valorizada, mas tem um problema que ter o monopólio do uso da força
como deve ter, inclusive, né, permite que algumas discricionariedades sejam exercidas, né? A gente vê casos e casos, muitos, né, se avolumando de violência policial, por exemplo. Você quer controlar a polícia, né, Leandro? Não quero controlar a polícia. Eu acho que a gente tem soluções de tecnologia, como a câmera na farda de policiais, que podem ser tão longe de ser aquela coisa de ficção científica, de inteligência artificial, de resposta para tudo com base na tecnologia. É uma solução tecnológica que a gente tenha câmeras nas fardas. Não adianta, Durso, a gente ser a favor da tecnologia para fazer vigilantismo sobre o cidadão, colocar a câmera em tudo quanto é lugar com reconhecimento facial e não aceitar que o policial, que tem um poder discricionário muito grande no uso da força, tem a obrigação de usar a câmera na farda. Então, eu quero me somar à defesa do uso da tecnologia para esse tipo de coisa que o Durso colocou aqui, desde que ela seja devidamente controlada por uma governança competente e capaz. Só que a governança competente e capaz existe nos casos da Câmara e a gente vê, na Câmara em farda de policiais, e a gente vê uma porção de pessoas resistindo. Então, eu acho que, para completar o raciocínio aqui com algo que tem a ver com a notícia, que é a discussão sobre o poder econômico do PCC, se nós estamos falando de efetivamente cortar o mal pela raiz, tem insistido inclusive aqui na Jovem Pan, o que nós precisamos fazer é desmonetizar o PCC. E desmonetizar o PCC passa por regular o mercado de uso de drogas, como, por exemplo, a maconha, que tem que poder ser usada recreativamente. Ai, que salada, hein, meu? Misturando tudo que é tema, Diego, Leandro. Você quer salada, você desce. Você quer trazer agora tema de legalização de drogas. Não, tô falando de dinheiro. Não, eu acho impressionante, Leandro. Você aproveita... Por que você não desce então vai, vamos lá. Pede sua salada, se você quer estar com vontade de... Não, eu nem preciso. Você está fazendo uma salada de temas aqui, eu nem preciso descer na Dirce. Você vai discutir os ingredientes do que você quer comer na sua cozinha. Eu vou falar do que eu acho que é importante, que a gente precisa, sim, avançar na direção do que o mundo está avançando, que é o direito ao uso recreativo, por exemplo, da maconha. Isso sim vai desmonetizar o PCC. Com certeza. Da Wikileaks é o Julian? O Julian Assange. Obrigado, Deus. Eu acho impressionante, o Leandro diz aqui que ele não é um anti-polícias, né? Mas ele aproveita o contexto de uma notícia que nós estamos dando, de uma operação policial que não disparou um tiro, está desbaratando o braço financeiro do PCC, que é justamente o braço mais importante a ser combatido, e mesmo assim ele encontra uma brecha para falar de violência policial. Para mim a pergunta foi sobre tecnologia. Palmas à Polícia de São Paulo, ao secretário Derrite, à Secretaria de Segurança Pública, todos os envolvidos numa operação que, novamente, não disparou um tiro e conseguiu de forma eficiente combater o crime organizado aqui na cidade de São Paulo. Agora, essa falácia que o Leandro coloca na mesa, que é a respeito da legalização de drogas, como se no momento em que uma droga for legalizada no Brasil, automaticamente todos os usuários vão passar a comprar essa droga na farmácia, é um completo absurdo. Nós temos experiências internacionais, Leandro, e agora falando de dados e não de achismo aqui na nossa mesa do Linha de Frente, que mostram que a legalização de drogas, inclusive, aumenta os índices da criminalidade, aumenta o poder econômico dos traficantes de droga, justamente porque a droga ilegal, que não vai ser tributada, que não vai recolher imposto, vai ser a principal alternativa ao consumo da maior parte do mercado. O exemplo de Nova York, que é o maior mercado de consumo de maconha no mundo. Lá a maconha é legalizada no mesmo molde que o Leandro propõe aqui. Só 10% do mercado é legal. Os índices do tráfico de drogas lá explodiram depois da legalização. O mesmo aconteceu no Uruguai. O mesmo aconteceu nos países da Europa que promoveram a legalização. Diego, nós tivemos há alguns dias aqui com o promotor de justiça, Dr. Lincoln Gaquia, que tem mais de 30 anos de história de combate ao crime organizado. Essa é a opinião dele. A legalização de drogas não traz nenhuma vantagem ao combate ao crime organizado. Até porque as drogas são a principal fonte de renda do crime organizado. E o crime organizado já é o pioneiro na atividade. É besteira a gente achar que a legalização com tributação vai transferir esse mercado do ilegal para o legal. Basta ver o que aconteceu com o tabaco aqui. Hoje, e diante da hipertributação do tabaco, o principal cigarro consumido no Brasil é o cigarro contrabandeado, Diego, que é mais barato e não paga imposto. Eu entendo que você possa conhecer bem esse mercado por alguma razão. Pelo amor de Deus, eu não sei nada sobre isso. Eu só me informo para falar aqui no Linha de Frente. Eu aqui entendo que o Brasil precisa estar ali perseguindo a sua participação econômica nesse mercado, com regulação e garantindo saúde para quem precisar, como consequência dos danos que vão ser causados por esse tipo. Eu acho que eu entendi o que ele quis dizer, Koba, só para acalorar os debates. Ele disse porque o tráfico é o grande
bola aí do PCC. Então, ele monopoliza. Eu não estou dizendo que eu sou a favor, nem contra, nem é isso. Mas acho que o Leandro quis dizer o seguinte, uma forma de você pegar no calcanhar deles é mexendo naquilo que eles fazem de forma monopolizada. Ou seja, só eles ganham. Eu não estou dizendo que que vai dividir os ganhos, nem estou dizendo aqui que eu sou a favor ou não é esse o debate, mas é só para dizer que eu entendo o que o Leandro quis nos dizer, porque a pergunta foi como que é possível a gente quebrar de alguma forma esse dinheiro. E uma das formas de quebrar o dinheiro é quebrar a monopolização, até porque eles estão tão estruturados que eles nem ligam para os outros crimes. Eles só se preocupam da forma como vai ser venda ou vendida essa droga. Por exemplo, não pode roubar porque atrapalha a venda, não pode fazer determinado crime porque atrapalha a venda. Então, nesse sentido, eu acho que o Leandro quis dizer que quebrando a monopolização, quebra o dinheiro. E quebrando o dinheiro, segundo ele, eu até entendo também que isso seja possível, a gente quebra o dinheiro deles, a estrutura. Meu querido Leandro Ferreira, você sabe que agora eu te achei o presidente da República e achei a Priscila a ministra, porque... porque... Tradutora-geral da República. Exato, tradutora-geral, TGR, tradutora-geral da República, porque você sabe que quando vem alguém falando o que ele quis dizer, é você pegar uma bola quadrada e ir cortando as pontas, né, para ir arredondando. Me lembra muito os eventos recentes com o nosso presidente da República. Não sei se para você isso te... Gozado que eu acho que eu e a maior parte da população brasileira compreendemos bem o que o presidente atual quer dizer. Pois é, né? 51%. Eu quero saber, meu querido Luiz Augusto Durso, desta salada que nos apresentou nossos colegas aqui. Nós tivemos câmera na farda de policial, controle da polícia, legalização de drogas. Só faltou pedir o fim da polícia militar, que é um discurso que a gente vê por aí também. Não. Qual é a sua opinião em um desses assuntos? Difícil, né? Primeiro é difícil escolher um tema, porque vamos escolher qual é o mais polêmico ou menos polêmico. Mas, para falar ainda sobre tecnologia, essa polêmica do uso da câmera nas fardas poderia vir de encontro exatamente a esse monitoramento. A gente não precisa ter câmera em todo lugar instalada fisicamente se o policial realmente estiver utilizando. Nos Estados Unidos funciona muito bem e tal. Então, é um tema que eu sou caro porque realmente... que me é caro porque realmente eu acho que vale a pena a gente investir nesse tipo de tecnologia. E aí, o Leandro tem razão no sentido de, para a gente delimitar bem como vai ser a gestão desses dados. Por isso que a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados e outras leis que estão preparando para esse momento, porque realmente o Estado é todo poderoso. Ele não pode simplesmente querer tratar do jeito que quiser, invadir a nossa privacidade, colocar uma câmera dentro da sua casa. Tem que ter limites. E esses limites poderão vir em lei para preparar para esse momento, para a gente chegar numa situação em que a câmera é utilizada para o combate à criminalidade. Então, eu super defendo. Sobre droga, para mim é muito simples, eu sou contra a legalização. Eu não utilizo e não gosto desse tema. Ô, Diego, agora quem decide tudo isso é o eleito, né? Não dá para ficar também, querer pressionar, como a gente também vê alguns partidos judicializando a política o tempo todo, entrando com ação para que todas as operações tenham câmera, porque se isso não acontecer, tem que levar para o STF. Antes do Diego, pediu o Durso. Eu sou contra a descriminalização, não sei se eu me referi direito. Okay. Fique tranquilo, todos entendemos. Qualquer coisa explica. Não, eu não quis explicar, ele não precisa de tradutor, eu quis dizer precisa sim. Eu quis dizer que eu enrolado. entendo... Eu só entendi depois que você explicou. Então, eu também. Não, ele não precisa de tradutor, eu quero dizer que eu concordo no que ele quis dizer, eu concordo, porque há esse monopólio, foi isso que eu quis dizer. É claro que tudo isso é uma brincadeira com o nosso queridíssimo Leandro Ferreira, que nos abrilhanta aqui semanalmente no Linha de Frente. Professor Leandro Ferreira. Vai lá, Diego Tavares. Eu até perdi a pergunta aqui, nossa brincadeira. Sobre respeitar a decisão de quem está no poder. Claro. Por exemplo, se alguém se elege governador do estado de São Paulo falando que não sabe se vai colocar câmera e a população confia nele o cargo mesmo assim, é porque vai caber a ele depois decidir se coloca ou não coloca câmera. Não é um partido entrando com uma ação para obrigar a ter câmera, por exemplo. Sem a mesma coisa com tantos outros assuntos aí que estão caindo na justiça para uma decisão final. Escola cívico-militar, privatização da Sabesp, câmera na farda do policial. Tudo que foi assunto de campanha e que serviu aos eleitores para tomar uma decisão, uma escolha sobre o governante. Exatamente. Tem que respeitar a vontade democrática, né, meu querido? Vontade democrática, soberania dos poderes. Como o Leandro disse aqui há pouco, nós temos um sistema de freios e contrapesos que são a base da nossa democracia. Os poderes são independentes, são autônomos, mas devem atuar em harmonia entre si. Então, de fato, a cultura que se cria aqui ao se judicializar tudo é muito ruim. E tira, de certa forma, como você disse, Koba, a vontade popular do foco, dos holofotes
daquilo que está acontecendo na gestão pública. De fato, quem votou aqui no governador Tarcísio, por exemplo, quer ver justamente a polícia fazendo esse tipo de operação, quer ver um combate mais incisivo ao crime organizado, como faz parte dos ideais da direita brasileira que o Tarcísio representa. Então, quando um partido do espectro da esquerda entra no judiciário para tentar barrar a implementação da escola cívico-militar ou barrar a realização de operações como a Operação Downtown, como a Operação Verão, que foi feita na Baixada, a Operação Escudo, que também 2 brilhantes operações policiais foram feitas no litoral paulista, realmente, de certa forma, dá um aspecto, deixa no ar aquela impressão de que os partidos políticos que não conseguiram ganhar o cargo eletivo para o governo do estado de São Paulo, no caso, estão querendo governar na marra. Fala, Leandro Ferreira. O Diego, ele tem uma formação muito sólida como advogado, mas eu acho que o que a gente está precisando para discutir esse tema é psicólogo, porque é uma obsessão, né? Trata-se de uma obsessão pelo populismo penal, que é algo que está aí na ordem do dia dos políticos conservadores, que acham que vão se eleger propondo uma sociedade mais fechada, mais violenta. Eu não, eu sou pela abertura, pelos direitos mais amplos, pela liberdade das pessoas. Quem diria eu ter que defender aqui a liberdade se você se candidatar e ganhar a eleição. Muito mais do que as pessoas que se auto-intitulam liberais aqui, que frequentam o linha de frente. Não, eu acho que o fato é, Leandro, sendo o caso de psicólogo ou uma mera análise jurídica, é que nós temos um governador eleito, um governador que se elegeu em cima de uma plataforma e de promessas muito claras. Ninguém está vendo o governador Tarcísio, diferente de muitos outros políticos, fazer algo diferente daquilo que ele prometeu. Então, o estado de São Paulo, nesse perfil que você está colocando, como um estado violento, um estado... Não falei que é o estado de São Paulo. Falei que os setores conservadores que fazem uso do medo para ganhar voto. Não, eu não vejo dessa forma. Eu acho que quem faz uso do medo é o crime organizado, que, como nós repercutimos aqui diariamente, só aumenta, só se alastra pelo Estado e, justamente, de operações policiais mais contundentes, mais incisivas, vem no sentido de combater esse crime organizado, criando, ao contrário, um ambiente muito mais seguro. Diego, eu estou feliz que o Durs concordou comigo. Já ganhou a sexta-feira, né, meus amigos?